Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse quarto vídeo da série Gotas de Espiritualidade, eu selecionei um pensamento de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, que está contido no prefácio do livro Nosso Lar. Diz Emmanuel com muita propriedade que no campo doutrinário nós precisamos muito do Espiritismo e também do espiritualismo de forma geral, mas nós precisamos muito mais de espiritualidade. Bom, visto isso, nós vamos ter que dar algumas definições, alguns conceitos, para que o nosso trabalho flua de uma maneira mais clara, mais objetiva a respeito da mensagem que eu entendo que Emmanuel quis passar. Em primeiro lugar, nós temos que definir nesse trabalho o que significa o espiritualismo. Qualquer crença, qualquer doutrina que diga que há algo, que pregue que há algo além da morte, há alguma manifestação da consciência além da morte física, ela é, por assim dizer, materialista. Cada religião, cada doutrina, cada crença vai pregar um espiritualismo de forma diferente. Umas acreditam que a reencarnação existe, assim como o espiritismo. Outras acreditam que não. Umas vão dizer que deveremos esperar um juízo final para irmos para um lugar de purgação, um lugar de sofrimento ou um lugar de felicidade eterna. Mas não importa, todas elas acreditam que há algo além da morte. O Espiritismo, por sua vez, ele é uma doutrina espiritualista, a qual Allan Kardec diz que o espiritualismo é uma das fases, ou melhor, que o espiritismo é uma das fases do espiritualismo, mas o que difere a doutrina espírita das outras religiões, das outras filosofias e crenças espiritualistas, é justamente o método de Allan Kardec. É como ele abordou os princípios básicos da doutrina espírita voltados para essa visão espiritualista de mundo. Então, o espiritismo também é espiritualista porque se contrapõe ao materialismo, ou seja, ele diz que há algo após a morte do corpo físico. Mas nós perguntamos, espiritualismo, ou melhor, materialismo, é somente a crença de que não há nada após a morte do corpo físico, ou é muito mais do que isso? Ou é vivermos de acordo como se não houvesse nada além da morte do corpo físico, tendo a crença de que há algo além após essa morte? Será que o materialismo também não é um estilo de vida que nós forjamos para nós durante o nosso tempo aqui no corpo físico e que desmente completamente a nossa crença? E é justamente por isso que o Espiritismo, para isso que o Espiritismo veio à luz dos princípios da doutrina espírita. Foi para combater, foi para se contrapor a esse materialismo que existe dentro de nós. Então, a meu ver, toda crença que é baseada no orgulho, no egoísmo, na vaidade, é, por assim dizer, materialista, porque os valores da matéria são os valores perecíveis, os valores que não durarão para sempre, e os valores de espiritualidade são aqueles que nós conquistamos e, portanto, nunca mais vamos perder, independente de estarmos encarnados ou não. Então, o Espiritismo, que no dizer de Kardec é uma ciência com implicações filosóficas e religiosas, ele tem a função de combater esse materialismo, esse modo de pensar egoísta e orgulhoso que ainda é remanescente dentro de nós. Para tanto, nós temos que, nesse momento do nosso trabalho, definirmos o que seja espiritualidade. É um conceito que nós confundimos muito no nosso dia a dia, pois uma pessoa possuir espiritualidade
não é simplesmente ela ir a um templo religioso, a um templo budista, a uma igreja protestante, a uma igreja católica, um terreiro de umbanda, um centro espírita, não importa qual for o templo, mas não é ela simplesmente estudar o código de crenças de determinada religião que seja de sua preferência. Espiritualidade é a vivência das manifestações, das inúmeras, infinitas manifestações do amor dentro de nós. Portanto, uma pessoa que não tenha nenhum tipo de religião, não tenha nenhuma crença espiritualista, que seja ateia ou agnóstica, não importa, ela pode sim ter um nível de espiritualidade satisfatório. Ela já pode ter deixado brotar dentro de si mesma essa manifestação do amor. E essa espiritualidade, ela se manifesta de inúmeras formas. Formas essas que não tem nada a ver, repito, com o nosso código de crenças, com o nosso código religioso, nosso modo de ver a vida de forma religiosa. Uma das primeiras manifestações que ficam bem patentes a uma pessoa que já possui esse senso de espiritualidade desenvolvido é justamente a gratidão. Mas a gratidão, segundo o espírito Joana de Ângeles, e eu concordo plenamente com a ideia, não é só aquele sentimento de afeição que nós temos por aqueles que nos fizeram o bem. Isso é reconhecimento. Você retribuir o bem que te fizeram, isso é reconhecimento, não é gratidão. Gratidão é você sentir dentro de si que foi ajudado por Deus, que foi ajudado por outras pessoas e querer distribuir essas benesses de paz e de luz que recebeu para todas as pessoas, inclusive para aquelas e principalmente para aquelas que não podem te retribuir algo. Isso é gratidão. Então, gratidão é a manifestação do amor que expande essas bênçãos de luz vinda dos mundos superiores, de energias sutis. Uma das outras manifestações desse sentimento, desse estado de espiritualidade desenvolvido dentro de nós é a serenidade. Já temos falado que paz não é ausência de problemas, paz é ausência de conflitos dentro de nós. É o trabalho que nós temos com esses conflitos que nos acompanham, muitas vezes há séculos ou há milênios, que nós não conseguimos trabalhá-los convenientemente em nossa psique, em nossa mente ou em nossa alma. Então, isso fica pululando do inconsciente para o consciente e nos cobrando uma determinada reforma. E muitas vezes desenvolvemos ansiedade, desenvolvemos uma angústia muito grande devido à insegurança da impermanência da própria vida. Porque matéria é impermanência. Aqueles que escapam da doença, com certeza da morte, da desencarnação não escaparão. É um destino ao qual todos nós estamos fadados, graças a Deus, porque vida é transformação, evolução é transformação. Então, diante desses problemas, desses conflitos, desenvolvemos então, quando temos espiritualidade verdadeira, essa noção de serenidade. Nos abalamos, sim, com as questões problemáticas da vida, com a perda de um ente querido, com o desemprego e com a doença e com tantas outras questões naturais que a vida pode nos oferecer para evoluir. Mas encaramos isso de forma realista, encaramos de forma otimista e não nos deixamos abater por essas questões que batem à porta da nossa vida. Então isso é serenidade, é viver com problemas, é viver sabendo administrar os próprios conflitos e sem a ansiedade de querer transpor todas essas questões de uma só vez, como num passe de mágica, se transformando num ser de luz de uma hora para outra
o que é impossível. Então essa é outra das faces da espiritualidade humana. Uma outra face muito interessante dessa espiritualidade é a benevolência. O que significa ser uma pessoa benevolente? Significa estar disposto a fazer o bem, voltamos a dizer, principalmente às pessoas que não podem te retribuir. Fazer o bem de forma secreta, de forma não vaidosa, estar aberto a ajudar as pessoas, a analisar os problemas das pessoas e fazermos aquilo que já é possível nós fazermos pelas outras pessoas. Sempre analisando a lei de causa e efeito e buscando ajudar sem deixar que essa pessoa fique dependente da nossa ajuda, fique dependente da nossa própria pessoa, da nossa própria presença, pois cada um é um núcleo de forças e de energias voltadas para a luz que Deus criou de forma eterna. Então, essa benevolência é o passo inicial para que tenhamos indulgência. O que significa indulgência? É você saber interpretar a limitação alheia, sem querer julgar a intenção de ninguém, porque eu vejo que a intenção em relação ao indivíduo com Deus, com a própria consciência dele, na qual estão inscritas as leis divinas, mas buscando entender o porquê aquele indivíduo tem aquelas limitações. Por que alguém age de forma brusca com a gente? Por que alguém age de forma menos digna conosco? Por que alguém nos trai? Muitas vezes temos uma parcela de responsabilidade nesse processo. E nós temos sabido entender essa parcela de responsabilidade que nós temos quando uma relação não dá certo, seja ela qual for. Então, indulgência é saber entender que as outras pessoas têm limitações e que, por nossa vez, temos as nossas também e gostaríamos que elas fossem entendidas pelas outras pessoas. Esse sentimento de indulgência, que é muito complexo para nós, que ainda guardamos muito orgulho e egoísmo dentro de nós de ser entendido, esse processo ele desemboca numa outra vertente chamada alteridade. Alteridade é um passo além. É você buscar na diferença a tua identidade, a tua unidade, complementando esse teu jeito de ser que é único. E você não precisa imitar ninguém e concordar com ninguém para ser uma pessoa alteritária, mas você precisa estar em harmonia com aqueles que pensam e são diferentes de você. E muitas vezes pensamentos muito diferentes, os quais você não aceita e os quais você não concorda, mas buscando entender o porquê daquelas pessoas serem assim. E é isso que vai nos levar ao sentimento de fraternidade verdadeira. Porque amar, eu posso amar os meus inimigos, eu posso amar os meus amigos, mas possuir fraternidade é um passo além. Fraternidade entre as pessoas denota sintonia. E sintonia sem alteridade não existe. Sem o aprender a lidar com o diferente, não existe fraternidade verdadeira. E esse sentimento de alteridade que gera a fraternidade, ele também é um passo para a resignação. Porque quando nós aprendemos a lidar com o diferente, nós aprendemos que existem situações que são específicas para nós, as quais nós temos que entendê-las, muitas vezes aceitá-las, mas muitas vezes podendo, e na maioria das vezes, podendo mudá-las. E esse é o sentimento de resignação. Resignação não é aceitar tudo. Não é aceitar, por exemplo, que nós nascemos para pagar erros de outras vidas. Nada mais absurdo do que isso. Nós nascemos para nos educar perante a lei divina. Deus quer
A inteligência suprema deseja que nós evoluamos através do amor, através da educação. A dor e o sofrimento, que a interpretação da dor, uma interpretação mal feita da dor, melhor dizendo, é que vão definir o nosso estado de felicidade ou não diante dessa resignação. Resignação, portanto, é você passar pelas dificuldades sem se conformar com essas dificuldades. É você buscar além, buscar mecanismos que vão te fazer mais feliz dentro dessas limitações que você possui. É você aceitar que as coisas que vêm para ti não são injustiças da lei divina. Tudo que acontece para nós são experiências que vão sendo amadurecidas para futuras experiências, tanto no mundo espiritual quanto em próximas vidas, no corpo físico que nós venhamos a ter. Então, resignação ativa é você sofrer essas limitações, é você passar por essas limitações, mas buscar soluções para que elas não ditem quem você é. Quem você é não pode ser ditado pelas outras pessoas que acham o que você é. Quem você é não pode ser, não pode ser imposto por aquilo que você passa de dificuldade na tua vida. Nós somos muito mais do que essas dificuldades pelas quais nós passamos. Nós somos luz. E buscando essa luz que há em nós, nós também podemos dizer que uma das faces da espiritualidade é o perdão. Mas não o perdão instantâneo, fingido, hipócrita, como muitos pregam. O perdão 70 vezes 7, ou seja, de forma incondicional, pregado por Jesus, é uma meta, é ideal. Jesus estava certíssimo, mas entre o ideal que nós temos que alcançar e o real que nós somos agora, há uma diferença muito grande. Então, muitas fases há nesse ato de perdoar. Muitas vezes é a necessidade de você se afastar daqueles que te prejudicaram ou que você acha que te prejudicou. A se afastar para você refletir a respeito da condição dessa pessoa e a respeito da tua própria condição diante daquilo que aconteceu. Outra fase do perdão é você já poder estar com a pessoa, mas ainda tendo dentro de você aquela mágoa e aquele ressentimento que precisam e devem ser trabalhados por você durante o tempo, com o amadurecimento da tua experiência evolutiva e com as experiências que o cotidiano vão te ensinando no decorrer da tua vida. Então, até chegarmos a esse nível de perdão ideal, nós vamos ainda ter que amadurecer a reforma íntima dentro de nós, sabermos das nossas próprias limitações, nos autoaceitarmos, nos auto-perdoarmos, a fim de que possamos perdoar entendendo o porquê nós estamos perdoando. Nós devemos perdoar de forma ideal, de forma incondicional, não porque Jesus disse que nós temos que perdoar, ou porque a doutrina espírita nos instrui e nos diz o porquê que devemos perdoar, mas nós devemos perdoar como concessão emocional dentro de nós. Perdoar porque já sentimos compaixão verdadeira daqueles que realmente nos prejudicaram. Então esse é o perdão verdadeiro, é o que parte de dentro de você e não a manifestação exterior para uma satisfação à sociedade. E então nós vamos ver que todos esses elementos, eles são elementos da espiritualidade que nos conduzem a essa luz imorredora chamada autorrealização. Mas a espiritualidade é muito mais do que isso. E durante esses vídeos que nós vamos postando, nós vamos estudar essa espiritualidade de várias faces, por várias formas diferentes,
em várias visões espiritualistas diferentes, que também tem muito a nos acrescentar. Então, nesse vídeo, nós vamos ficando por aqui. Eu desejo que todos vocês estejam em sintonia com o amor da inteligência suprema e muita felicidade a todos.